Foi uma leve discordância, tá, irmão? Não, mas tá tudo superado. Bem, tá superado. Quer falar por quê, irmão? Não, a gente teve a discussão lá atrás sobre a Lei Anti-Oruan, né, que foi apresentada primeiro pela Amanda Vettorazzo, vereadora lá em São Paulo, basicamente sobre proibição, né, de financiamento público para aqueles que fazem... aliciam, na realidade, para o crime organizado, né, com propaganda para facções travestidas de shows. E aí, eu acho que você falou alguma coisa de, porra, tá preocupado com isso aí? Tem muita coisa mais importante pra preocupar. Exatamente. Ou então, não sei se era isso ou se era não dá pra aplicar, alguma coisa nesse sentido. Eu falei sobre a aplicabilidade da lei, pra falar a verdade. E aí, acho que até um amigo em comum, aí o Luciano, fez uma ponte de falar, porra, não é bem desse jeito que o Pimentel tá pensando, né? Dá pra executar, é o contrato da prefeitura, é uma coisa que já... É um controle que já é feito, que teria uma coisa a mais, que agora, aliás... tem muito mais clareza, né, daquilo que a gente tá falando, tudo comprovado, porque você fez essa colocação, Oruan, Deolane, tudo que a gente falava lá atrás, que o que rebatiam do nosso discurso na imprensa era, não, mas é só, vocês querem criminalizar a cultura da periferia, primeiro como se cultura de periferia fosse cultura de crime organizado, né, que já é um puta de um preconceito, e segundo de falar, não, os cantores eles só cantam a realidade em que eles cresceram, não, uma coisa é você narrar, uma coisa é você falar que passou por aquilo, que você tá acostumado com aquilo, que aquilo foi a sua vida, outra coisa é você convidar as pessoas para fazer parte da facção e exaltar a facção, né, então... Foi esse o nosso primeiro embate. Agora, Kim, tem algo mais além disso, hein, cara? Hoje, eu vi a entrevista lá do promotor em São Paulo, que eu muito admiro também, qual é o nome dele? O promotor? Gaquia. Ele já colocando que esses influencers e também esses aí rappers, né? Eles, de fato, estão lavando milhões e milhões de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Então, você colocou isso nas tuas redes... bem antes dessas prisões, né? Sim. Foi o pioneiro dessa porra, então. Sim, não, a gente começou falando primeiro sobre a propaganda e sobre o vínculo com o crime, né? Que a gente falava que é só... Não era você cantar a própria realidade, era você aliciar pro crime, mas também de pessoas que estavam envolvidas com lavagem de dinheiro, né? Eu até tava assistindo essa semana lá a entrevista do MC Rian pro Cabrini, né? Sim. Que ele chorou pela testa. Eu vi, né? Um negócio bem tosco. E dele falando, não, porque o restaurante da minha avó, né, vendendo carbonara, faturou 30 milhões em 18 meses. Eu falei, porra, mas que carbonara é esse, meu? Pelo amor de Deus. Não tem muito segredo, não, de fazer um carbonara pra você vender tudo isso em um período tão curto de tempo. Então... não só aliciamento pro crime, mas também lavar dinheiro pro crime organizado. E de um braço de propaganda, né? Em São Paulo a gente teve várias operações, sempre teve operação ali da divisão dos jalecos, né? Que eram os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que atendiam membros de facção que tomava tiro, enfim, no enfrentamento. Das gravatas, né? Que eram aqueles promotores que tiveram um cursinho pago pelo PCC, juízes, advogados. E aí... Operação Grito Falso, que teve em São Paulo, também mostrou sobre a nova divisão de propaganda, né? De fazer documentários, de produzir músicas, enfim. Teve até um documentário colocado na Netflix, eu não me lembro qual que foi o nome, mas em que algumas lideranças do crime organizado falaram, em que o ministro da Justiça à época falou, em que o presidente do Supremo falou sobre a precariedade da situação nos presídios. Aí depois o Ministério Público de São Paulo descobre que na realidade era uma peça de propaganda feita pelo próprio PCC, né? O PCC tem um braço de comunicação, de operação psicológica, então. Sim, e é porque... existe uma guerra para demonizar as forças de segurança, né? Como se as forças de segurança fossem um instrumento de opressão contra a população mais pobre, quando na realidade isso é propaganda do crime organizado, infelizmente às vezes vocalizados por lideranças políticas que de fato têm relação com o crime, outras vezes vocalizados por pessoas ingênuas que realmente acreditam nesse discurso e que precisa ser desmantelado, que precisa ser desmontado, né? Quando fica muito claro o elo com o crime organizado, mostra-se o viés, né? Que não é uma visão de mundo, não é uma posição legítima, não. É uma propaganda pro crime articulada pelo crime, né? O que eu sinceramente não sabia que você era pré-candidato ao governo de São Paulo. Na minha opinião, você ia se lançar novamente a deputado federal. Fez uma carreira lá muito legal, com boas ideias. Aliás, uma ideia que pode ajudar a mudar o Brasil nos próximos anos. Você é autor, né? Que é finalmente aumentar a pena por crime de furto, né, e roubo no Brasil também, né?
Mas eu queria que, se você pudesse, cara, fizesse um diagnóstico da segurança pública de São Paulo. Por quê? Você vai enfrentar o Tarcísio, possivelmente. E a taxa de homicídio de São Paulo hoje é uma das menores do Brasil. Aliás, uma das menores do mundo. 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. E o governo de São Paulo fez algo que muita gente entende como um símbolo da vitória, que é a retirada da Cracolândia, junto com a prefeitura, logicamente. Então, você pode fazer um diagnóstico de São Paulo hoje, se a coisa está indo bem ou se não está indo bem? Não, definitivamente não está indo bem. Acho que é a questão dos homicídios, na realidade, os homicídios altos, né, no estado de São Paulo sempre foram briga de facção entre criminosos, né? E nunca tiveram um impacto muito grande na sociedade paulista, porque não eram pessoas, cidadãos comuns, inocentes sendo mortos, né? Na maior parte das vezes era briga entre facções e entre criminosos. Então tem um impacto menor no dia a dia do cidadão. Obviamente isso precisa ser combatido, né? Agora, a percepção de segurança, e isso eu falo por mim mesmo, né? Pô, eu fui assaltado 6 vezes já no estado de São Paulo, pessoalmente, e hoje a insegurança ainda é muito grande e não existe mais. Antes ainda se falava de não, existem bolhas de bairros nobres em que você está seguro. E acho que um caso muito emblemático que acabou com essa tese, né, é o assassinato, o latrocínio que você teve ali no Parque do Povo, uma região muito nobre ali de São Paulo, em que um ciclista, né? Inclusive um ciclista conhecido ali pela comunidade, foi morto por causa de um celular. Então, eu acho que existe o aspecto de, realmente, o número de assaltos ainda assusta muito no estado de São Paulo, principalmente na cidade e na Grande São Paulo. Você ainda tem cidades do interior que tem números um pouco melhores. Ali você vai para Jundiaí, para Indaiatuba, para Americana, tem cidades, Sorocaba, tem cidades, tem regiões... Ribeirão Preto inclui isso? Ribeirão Preto também, São José do Rio Preto. Tem algumas cidades no interior que tem números melhores, uma sensação de segurança melhor, mas o interior sempre teve uma sensação de segurança altíssima. Essa sensação altíssima já tá para média alta, assim, você já não sente 100% seguro no interior. Eu sou do interior, né? Eu nasci em Salto, fui criado em Indaiatuba. Na cidade de São Paulo, a sensação sempre foi... Indaiatuba é um paraíso da segurança pública. Não, Indaiatuba realmente é uma cidade que sempre teve bons indicadores, que sempre disputou ali top 5, né? Indicadores de maneira geral, né? De saúde, de educação, de segurança do Brasil. Mas o interior, que sempre teve essa sensação maior, agora você já não está mais tão seguro. E na capital e na Grande São Paulo, ainda um problema muito grande. E em relação ao crime organizado, ao PCC, primeiro que é praticamente uma unanimidade ser anti-Tarcísio nas forças de segurança de São Paulo. Sim, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, Polícia Penal, né? As polícias estaduais, de maneira geral, têm uma insatisfação muito grande. E eu vejo 3 razões principais, né? Uma razão que dos governos tucanos sempre teve insatisfação em relação a salário, né? Porque o estado de São Paulo é o estado mais rico, mais produtivo do país, com uma das polícias que tem um dos piores salários, né? Mas dos tucanos já não esperavam nada, porque a Alckmin e Serra já nem sequer prometiam nada, né? Falavam, vai continuar isso aí mesmo. O governo Tarcísio veio com uma promessa de que teria aumento para as forças de segurança de São Paulo. E isso não foi cumprido. Continua com os piores salários de São Paulo, sendo que é o estado em que existe a maior facção, a mais organizada e a mais poderosa do Brasil, diria até da América Latina, que é o PCC, né? Inclusive, em janeiro eu estava em missão no Japão, né? E o ministro japonês me contava que uma das preocupações do Japão agora é o PCC, porque ele passou a exportar droga para lá. Da mesma maneira para os Estados Unidos e para a Europa. Então, assim, chegou do outro lado do mundo, né? Chegou a já fazer convênio com a Yakuza para você ter mulas, né, levadas até o Japão e fazer, inclusive já com... Tem um número muito restrito de advogados no Japão, né? O Japão, apesar de ter 100 e poucos milhões de habitantes, tem 50 mil advogados. Nem se compara com o Brasil, que tem 2 milhões, né? E começou a ter demanda por advogados que falam outras línguas, inclusive o português, para atuar nos casos no Japão. Então, assim, o estado que tem essa facção tão organizada que passou a exportar crime, tem uma das polícias mais mal pagas e com descumprimento de palavra, né? E não é por falta de orçamento, né? Porque não foi priorizado, né? O Tarcísio escolheu priorizar outras áreas que não a segurança pública em termos de orçamento. E não de orçamento só de salário, mas também de estrutura.
né? Tem muito caso de colete vencido, de equipamentos obsoletos, já a gente apanhando para o crime em armamento, em tecnologia, inteligência, né? Eu, inclusive, tenho um recurso que eu encaminhei para a Polícia Científica. Já teve compra de cromatógrafos também, que é um instrumento importante até para você identificar a composição da droga, né? Muitas vezes o crime, ele muda a composição da droga para não estar no rol da Anvisa e aí não ser considerado droga. Então, você apreende lá 500 quilos de alguma coisa que não é considerado droga, porque não tá, aquela composição química não está prevista, e aí você precisa do cromatógrafo justamente para você fazer aquela análise, passar para a Anvisa e nas próximas apreensões já ser considerado droga. Então, tá faltando, tinha falta desse equipamento, encaminhei recursos para isso, da mesma maneira, drones para fazer grandes operações policiais, fazer identificação até de corpos que estejam enterrados, falta, né, equipamento e tecnologia para o Estado que deveria ser vanguarda nisso. Você tem na cidade de São Paulo, por exemplo, o Smart Sampa, né? O sistema que também sempre defendi, né? Que é brilhante, assim, acho que Fiquei bem impressionado, viu, Kim? É um dos maiores exemplos que a gente tem do bom uso de tecnologia para segurança pública. Mas é prefeitura, né? Prefeitura, isso que eu ia falar. Que usa inteligência artificial para reconhecer, né, a face do criminoso e aí, quando está com mandado de prisão expedido, você já prende. Isso deveria ser estendido para o Estado. Porque tem um elogio ao Nunes, isso aí, Kim? Já é um elogio ao Nunes ou não? Não, essa foi uma boa medida dele, né? Tenho algumas críticas à gestão do Ricardo Nunes, mas essa foi uma medida que eu, inclusive, quando queria disputar contra ele, né, nas últimas eleições em que meu partido não deixou, mas graças a Deus agora não tem nenhum partido que não me deixe fazer nada, que eu tenho meu próprio partido e agora disputo o cargo que nós quisermos, não tenho a menor dúvida de que a gente vai ocupar os maiores da República. Um dos pontos que eu colocava era esse, né? Ele já era prefeito e falou, olha, tem que implementar esse sistema, né? Na época ainda tinha alguma discussão, mas não é um estado policial, né? Você vai ter o seu rosto reconhecido. Eu falei, gente, é uma questão de segurança. Primeiro que já tem câmera, né? Nos monitorando na rua a todo tempo, né? Ter a inteligência artificial para reconhecer o rosto só vai proteger o cidadão. Isso é pacificado hoje, né? Isso todo mundo já aceita, todo mundo vê que funciona. Isso deveria ter no estado de São Paulo inteiro. No estado de São Paulo hoje tem o Muralha Paulista, né? Mas é para identificação de placa fria, de moto roubado, furtado, que... Primeiro que hoje, né, o furto de carros e de motos já não é o principal crime, já foi o principal crime no estado de São Paulo, não é mais. E segundo que a identificação no estado todo, porque hoje, alguns municípios, por exemplo, São Caetano, tem esse sistema, igual tem a cidade de São Paulo. O criminoso sai do estado? Não. Ele sai da cidade. Sim. Ele não tá mais na cidade de São Paulo, foragido não tá mais na cidade de São Paulo, não tá mais em São Caetano, não tá mais em Indaiatuba, não tá mais em outras cidades que tem esse sistema. Mas nós precisamos expulsar do estado, né? E idealmente do país. Sim. Mas, falando do estado de São Paulo, esse sistema precisaria existir de maneira geral. E um outro ponto, outra reclamação que eu escuto, é de que, por um racha interno que nós tivemos no PCC, dentro do estado de São Paulo, que inclusive ensejou a operação no litoral, né, a Operação Verão, nós tivemos uma oportunidade histórica de diminuir significativamente e de aumentar a divisão e a fragmentação dentro do PCC, fazendo uma operação de limpa, né? E o Tarcísio, por receio de apanhar da imprensa, de apanhar de ONGs de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não autorizou continuidade e novas operações nesse sentido de enfrentamento ao PCC. Eu não teria receio nenhum, né? Aliás, o meu histórico já demonstra isso. Enquanto deputado, não tive nenhum receio de enfrentar polêmica, de enfrentar porrada, de enfrentar pauta impopular, de enfrentar processo, de enfrentar ameaça de morte. Nunca tive problema com isso e não teria, né, no governo do estado para autorizar essas operações. Então, de maneira geral, falando de segurança, eu colocaria esses dos principais problemas que hoje nós temos no estado, e aí tem vários outros que a gente poderia falar de educação também andando de lado, de contas públicas que a gente poderia ter mais capacidade de investimento, de velocidade de execução de obras de infraestrutura, que também é a menina dos olhos de ouro do Tarcísio, mas anda num ritmo menor do que ele próprio. Eu conheço, ele é um cara muito capaz na parte de infraestrutura. Ele é consultor da Câmara na infraestrutura, e quando eu fui relator do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, ele era o principal ministro do governo que tratava sobre o assunto, quando na realidade deveria ser o de meio ambiente, né? Mas teve uma negligência ali, mas esse é outro assunto. Mas ele é um cara que entende muito, é um técnico nessa área.
O problema é que ele é um técnico habilidoso, mas ele não é um político habilidoso e não é um político corajoso. E é preciso ter uma habilidade política para você conduzir transformações no Estado, que o técnico você precisa se cercar dele, de pessoas que entendem profundamente de assuntos que você não vai ter a capacidade de entender, porque o governante precisa tratar de todas as áreas, mas é impossível que ele entenda de todas as áreas. Então você se cerca de pessoas melhores que você. Agora, esses técnicos, eles têm uma visão especializada na área deles. A visão geral e a capacidade de conduzir essa técnica para se transformar em política pública é outra coisa. Perfeito. O que eu